Vamos falar um pouquinho dos nossos trabalhos, das nossas sessões públicas. Nós temos palestras, sessões públicas todos os dias, com exceção às sextas-feiras. Às segundas-feiras, às terças-feiras e quintas-feiras, os nossos trabalhos se iniciam às 20 horas e 15 minutos. Às quartas-feiras, como vocês sabem, estão aqui, exatamente, ele se inicia às 14 horas. Nós temos também trabalhos aos sábados e aos domingos com evangelização infantil. Inclusive, nós temos aqui os trabalhos sociais. Nos sábados, nós temos, segundo sábado de cada mês, nós temos a distribuição das cestas básicas, conforme falamos. E temos também, todos os sábados, a distribuição de lanches para os moradores de rua, principalmente aqueles que estão localizados nas imediações do metrô Carandiru, Tietê. Então, aqueles que quiserem participar são bem-vindos. Às sextas-feiras nós temos um trabalho não público, mas um trabalho direcionado para a orientação aos dependentes químicos e familiares. Então, aqueles que têm conhecimento de algum dependente químico ou familiares destes que queiram comparecer aqui para receber orientação, apoio, as portas estão abertas e temos então esse trabalho que tem tido assim bastante sucesso. Temos alcançado os nossos objetivos, graças a Deus. Nós temos a livraria também, aí na frente, onde nós temos as obras da codificação, temos livros espíritas e a preços bastante convenientes, ou seja, ajuda a casa e ajudam também a vocês, aqueles que adquirirem os livros. Posto isso, nós vamos então, nesse momento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus nosso Pai, por nos ter dado a possibilidade da vida, da nossa criação, de aqui estarmos em busca do progresso, do aprendizado. Agradecendo também imensamente aos mentores da casa que abrem as portas para nos receber, esse templo de amor, de paz, de consolo, de sabedoria, de conhecimento, onde nós, com grande alegria, vamos sempre ter a oportunidade de receber o apoio e o carinho desses nossos amigos espirituais. E assim nós vamos sentindo a presença desses companheiros da espiritualidade que desde há muito já se encontram aqui nos aguardando, e eles sabem exatamente que cada um de nós necessita, que cada um de nós precisamos, porque eles conhecem as fibras mais íntimas do nosso ser, do nosso espírito, e tudo aquilo que nós tivermos de merecimento, com certeza vamos alcançar. Portanto, vamos ter bastante fé, bastante confiança nesses nossos amigos que carinhosamente sempre nos recebem com os braços abertos. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, de uma forma de orvalho muito sutil, que banha o nosso perispírito, principalmente, fazendo com que possamos sentir um bem-estar indescritível, uma paz, uma tranquilidade, uma alegria que às vezes nós não entendemos o porquê. É porque nós estamos recebendo essas bênçãos do alto. Vamos nos dando as mãos, nós em espírito, tanto nós aqui presentes, encarnados, como esses nossos irmãos da espiritualidade, formando uma verdadeira corrente de paz, de fraternidade, de harmonia, preconizando aquilo que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a ti mesmo, e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento. Mas sem o amor e a fraternidade que nós temos que desenvolver em relação ao nosso próximo, nós não estaremos cumprindo o grande mandamento, que é amar a Deus. E assim, queridos companheiros, já preparados que nós estamos para recebermos
as palavras sábias, amigas, que a espiritualidade vai nos enviar através da exposição de hoje, nós vamos abrindo os olhos e vamos envolvendo carinhosamente o nosso companheiro Roberto, que fará a palestra de hoje. Seja muito feliz, Roberto. Boa tarde a todos. Hoje, como vocês sabem, a exposição era da Dona Cida. Dona Cida, aquela senhora que está sempre aqui conosco, Dona Aparecida, ela se encontra meio com um probleminha de saúde, passageiro, né? Mas está se tratando, está bem. E temos a certeza que ela não está aqui fisicamente hoje, mas está em espírito, né? Presente aqui na reunião de hoje. É impossível nós pensarmos em substituir alguém, porque cada um de nós é insubstituível, porque nós somos uma criação única, e tenho certeza que a Dona Cida aqui usaria todos os conhecimentos dela e a vivência dela para dar a nós o melhor, o carinho que ela tem por todos nós. Vamos tentar fazer também um pouquinho do que ela tem feito por nós, por esta casa, e tentar representá-la e dar um pouquinho também do nosso conhecimento. Mas vamos mais usar realmente o Evangelho na íntegra, para não fugir do tema, porque o tema é muito interessante. Esse tema está baseado... Eu te agradeço, Sandra, porque eu última hora eu imprimi aqui no computador que eu estou sem os óculos, mas não tem problema não. Eu imprimi numa letra maior. Ele está aqui no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo, e tem um item que chama, item 6, olhai as aves do céu. A letra está pequenininha aqui. São os tempos que estão chegando. Vamos lá. Não há necessidade. Obrigado. Não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e não entesourai para vós tesouros, entesourai para vós tesouros nos céus, onde não o consomem, a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram, nem roubam. Porque onde está o tesouro, ali também... Porque onde está o tesouro, aí também o teu coração. Portanto vos digo, não andei cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai celestial a sustentam. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado? Um côvado era uma medida antiga, né? A sua altura, a sua estatura. E por que andais vós solidos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes.
Pois se o feno do campo, que hoje é amanhã lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo que comereis, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus na justiça, e todas estas coisas vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará sem cuidado. Ao dia basta segundo a própria sua aflição. Agora vejamos aqui a seguir o comentário que Kardec nos traz a respeito das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Se tomássemos essa palavra ao pé da letra, elas seriam como uma negação de toda a previdência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Quer dizer, se você ficasse simplesmente só esperando que tudo aparecesse, né? Então, vai aparecer comida, vai aparecer vestido, vai aparecer tudo para mim, não é bem assim, né? Então a mensagem ela é um pouco mais profunda que isso. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. E se tivesse tido a condição normal na Terra, ele jamais sairia do espírito primitivo. Quer dizer, se a gente não se esforçasse para trabalhar, cada um dentro de uma atividade, cada um procurasse estudar e procurar ou se desenvolver, nós ficaríamos estacionados. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, e como no tocante às leis da natureza, Deus criou o homem sem roupas, sem casa, e deu-lhe inteligência para produzi-las. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais de uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mais da condição de que também se esforçam. É assim, se sempre se socorre com ajuda material, inspire-lhe os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Quer dizer, nós temos os benfeitores que estão sempre nos orientando o caminho para seguir. É que na maioria das vezes o que acontece? Nós queremos peitar uma situação, estamos sempre correndo atrás de uma situação, não paramos para refletir, não paramos para pensar e tomamos as atitudes de acordo com a nossa vontade e com o nosso interesse. Aí nós nos perdemos, né? Se há um Deus que nos governa, e se os benfeitores estão aí nos auxiliando, muitas vezes nós deveríamos parar para refletir, pensar, antes de tomarmos muitas atitudes, muitas ações indevidas, atitudes indevidas, pensamentos indevidos. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria. Bom, já li aqui, né? Deus concede as nossas necessidades e a elas prevê conforme o que for necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e não por haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Vejamos bem, vamos dar mais uma pausinha aqui antes de terminar. Eu estou mais lendo do que não sou a dona Cidinha aqui, né? Estou falando. Nós começamos mais um ano e o colega que fez a exposição passada colocou muito bem na exposição dele
E que mudou agora 2012? Nós projetamos para 2012 uma expectativa muito grande de paz e felicidade para 2012. Mas o que acontece? Logo nos primeiros dias de 2012, nós percebemos que muita coisa não mudou. Aliás, quase nada tem mudado. A não ser do nosso comportamento em si, e dos nossos pensamentos, e da nossa boa vontade em relação aos outros, a sociedade não mudou. Os governantes não mudaram, o trânsito não mudou, quase nada mudou. A impressão que temos é que no início de 2012, nós sentamos no computador e demos um download de tudo que nos servia no passado e jogamos novamente para 2012. Essa é a impressão que fica. Porque nós acabamos de falar no final de 2011 de paz, de fraternidade, de esperanças, de consolações, nos abraçamos, nos beijamos, continuamos com toda essa fraternidade. Mas nós, durante essa decorrência da jornada, começamos a perceber que as coisas praticamente não vai. Elas estão meio travadas. Estão travadas. Estão travadas por quê? Porque nós falamos muito em mudanças, em fazer coisas, mas na prática nós não conseguimos colocar elas na prática. Na realidade, nós estamos sempre querendo mudar as pessoas, moldar as pessoas bonitinha do jeito que nós queremos. É como se a pessoa fosse uma vaquinha de presépio. Ela tem que ficar aqui, fazer o que eu quero, o que eu gosto, falar o que eu gosto, escutar o que eu gosto. Quando você vai mexer na ferida de alguém, complicou. Então nós temos problemas com mudar as coisas. Então se colocou um terrorismo muito grande para 2012. 2012 vai acabar o mundo, 2012, todo mundo com uma expectativa muito grande em 2012. E 2012 não acabou o mundo ainda continua. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Os materialistas não mudaram. Eles continuam materialistas, continuam adquirindo coisas. A indústria continua produzindo coisas porque existe uma sociedade consumista que não se conforma e não se satisfaz com o mínimo que tem. Então nós vivemos numa sociedade que nos obriga a consumir. Se eu tenho um telefone simples, celular, daqui a pouco a empresa lança um mais aperfeiçoado, com mais tecnologia, e eles têm toda essa tecnologia para produzir um equipamento de última geração de uma vez só. Mas por que eles não fazem? Porque eles são inteligentes. Eles vão soltando os equipamentos em doses homeopáticas para que aquele equipamento que nós temos na mão fique logo obsoleto e daqui a pouco nós temos que ir na loja comprar um outro. E como nós vemos um companheiro com um celular de última geração, o que acontece? Nós já ficamos com vontade também de comprar um, porque aquele não faz, já virou um tijolão, não serve para mais nada. Assim acontece com o automóvel, com a casa, com as roupas. Muitas vezes nós temos uma roupa simples que dá para usar, alguma coisa, mas não, eu tenho que comprar mais uma roupa nova, porque o companheiro ou a companheira, eu vou na mesma reunião, e ele vai me ver com a mesma camisa, com a mesma calça, que eu já tive 3, 4 vezes, mas eu tenho roupas que eu poderia consumir. Então eu vou na loja e compro roupas sem necessidade. Já estou pensando em trocar de casa, porque aquela casa não está muito bem, então eu preciso ter aquela casa. Já estou pensando em comprar mais uma casa melhor, um apartamento melhor, mas aquele apartamento estaria bem, atendia as minhas necessidades. Eu vou num determinado lugar que eu acho bonito, um lugar de turismo, e eu já fico pensando em comprar ali uma propriedade, um apartamento, uma casa, porque eu acho aquilo ali bonito, então eu tenho que ter uma propriedade. Então é o que Jesus está falando no Evangelho, que estava mostrando no Evangelho. Nós ficamos gastando uma existência toda entesourando coisas, guardando objetos, juntando bens materiais,
adquirindo bens de consumo supérfluos muitas vezes. Quantas vezes nós compramos alguma coisa que não vamos usar, ou não usamos muito pouco, gastamos aquele dinheiro que poderia nos servir numa emergência, ou para socorrer um familiar próximo, ou para atender alguma outra coisa, uma necessidade, mas nós passamos o quê? Uma boa parte da nossa existência correndo atrás de trabalhar, para poder suprir as nossas necessidades, porque uma sociedade nos impõe isso. Será que Jesus não estava falando para que nós olhássemos as aves no céu? Não só para que prestássemos mais atenção, talvez, não só no trabalho, que as aves trabalham, elas não param de um lado para o outro, estão à procura de comida, estão procurando fazer o seu ninho num determinado lugar, com proteção para os seus filhotes, mas as aves não ficam preocupadas realmente de ficar sempre com aquele ninho no mesmo lugar. Essa árvore é minha, esse tronco é meu. Não, elas fazem um ninho num lugar, daqui a pouco elas voam para outro lugar, fazem um ninho outro. Elas estão livres. Será que Jesus não estava falando para que nós prestássemos atenção para sermos mais livres, não estarmos tão presos aos bens materiais? E já passaram-se 2000 anos e nós continuamos ainda com as mesmas conversas. Vai chegar mais um ano, vamos continuar cumprimentando uns aos outros e vamos continuar com o mesmo consumo, com o mesmo materialismo, com o mesmo egoísmo, com o mesmo pensamento. Será que não é hora de nós mudarmos um pouco? Esses dias me cobraram. Você está saindo e não levou o celular. Eu falei, eu não quero levar o celular. Mas por que não vai levar? Eu não quero. Eu não quero ficar dependente de um aparelho que me localize onde que eu não quero que ele me localize. Por quê? Eu não quero ficar dependente do celular. Ah, pai. Logo os filhos, né? É que isso não tinha na sua época. Eu falo, bom, eu já me sinto como um bicho pré-histórico. Porque na minha época, a minha época é a mesma que a época de vocês. Mas tem que levar. Tudo bem, aqui no momento eu não quero levar porque não estou vendo necessidade. Eu vou e volto logo. Mas tem que levar, e se nós precisarmos localizar o senhor. Não, mas... Ele insistiu muito para que não saísse sem o celular. E eu falei, eu não vou levar o celular. Mas por quê? Eu não quero ficar dependente desse aparelho. Eu levo sim, às vezes esqueço de carregar. Esqueço de atender os recados, esqueço porque eu tenho visto pessoas atravessando as ruas, pelas faixas, falando ao celular, sendo atropeladas. Eu vejo gente falando no carro pelo celular. Eu vejo gente almoçando com o celular no ouvido. Eu vejo gente indo ao toalete, falando ao celular, saindo do toalete com o celular. As pessoas estão dependentes dos celulares, dos automóveis, dos carros, das casas, de tudo. E aí eu fico pensando, depois de eu ter usado todo esse argumento, eu falei para ele, e se eu não voltasse mais para casa, nem com celular e sem celular, como seria? Vocês têm que me localizar em algum lugar, mas por algum motivo eu não voltasse mais para casa. Se eu já tivesse que, no meio do caminho, retornar à pátria espiritual, vocês não se virariam sozinhos? Ele ficou calado, não é? É isso que muitas mensagens de Jesus nós temos dificuldade, às vezes, de interpretar. As parábolas de Jesus são lindas e maravilhosas. Cada vez que a gente lê uma parábola, ou fala de uma parábola, nós encontramos coisas dentro das parábolas que a gente fala, eu não tinha percebido isso. Eu não tinha percebido para aquilo. E esse final de ano eu fiquei realmente com essa grande sensação de que nós estamos correndo muito, estamos sempre ocupados. Às vezes vamos numa reunião da casa espírita, estamos preocupados em voltar para casa rapidamente porque temos outros compromissos. Vamos na casa de um familiar, quase não damos atenção porque temos outro compromisso. Estamos saindo do serviço, estamos correndo indo para casa. Nós estamos sempre correndo,
Mas para que tanta correria, meu Deus? Será que se nós parássemos um pouco para pensar, será que nós precisaríamos de toda essa parafernália que a tecnologia hoje nos oferece? É necessário. Mas nessa reflexão eu também pensei, será que toda essa tecnologia que está à nossa disposição hoje, por que já não teria 200, 300 anos atrás? Porque se nós parássemos para pensar um pouco, nós percebemos que a maioria de toda essa tecnologia, de todo esse avanço da indústria, tecnológica da ciência, eles marcam de 100 e poucos anos para cá. Desde o avião, telefone, quase todo esse avanço tecnológico, 100 e poucos anos para cá. Será que se nós tivéssemos realmente toda essa tecnologia há 500 anos, nós já não teríamos nos perdido nesse consumismo desenfreado? Fica uma reflexão para todos nós. Mas eu refleti muito a respeito disso, nesse final de ano. Refleti, não só por causa disso, mas porque, como todo ano, eu gostava de enviar uma mensagem natalina com a moda antiga, um cartão de Natal para aqueles familiares mais próximos, para aqueles amigos mais próximos. E esse ano, de acordo com a minha correria, meus desafios todos que cada um de nós temos, eu pensei comigo, esse ano eu não vou mandar nenhum cartão de Natal. Está muito corrido e eu não vou mandar nenhum cartão de Natal. Então eu pensei comigo, esse ano eu vou esperar para ver quantos cartões de Natal eu recebo sem mandar nenhum. Porque eu estou sem muito tempo, essa desculpa toda que nós damos do tempo, esse que nós acabamos de escorrer agora um pouquinho do tempo, dessa corrida toda que nós temos. E eu realmente, dos 40 e poucos cartões de Natal, eu acabei recebendo só 3 ou 4 cartões. 10% de todos os cartões que eu remetia. Mas eu não fiquei triste por eu não ter recebido muito mais cartões. Eu fiquei triste na passagem do ano, onde que nós estamos recolhidos na passagem do ano. E eu percebi aquela movimentação toda, aquele foguetório todo, aquela alegria toda, aquela correria toda de movimentação de automóveis para um lado e para o outro. E minha esposa falou assim, vamos fazer o evangelho na passagem do ano? Eu falei, olha, isso é alguma coisa impressionante. Nós não tínhamos pensado nisso. Enquanto o pessoal está preocupado em soltar fogos, comer e beber, vamos nós fazer o evangelho em casa. Nós passamos, abrimos o evangelho, e o tema veio a melancolia. E eu fiz uma profunda reflexão. Estamos todo mundo soltando fogos, uma alegria muito grande, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, mas o que mudou e o que vai mudar de 2011 para 2012? Eu fiz essa reflexão. E fiz a reflexão também sobre os cartões de Natal, que naquele ano eu não estava comemorando de costume, eu estava comemorando de uma forma diferente. Mas eu estava comemorando alegre, com o coração aliviado. E o sentimento que eu fiquei foi de que eu perdi a oportunidade no final de ano de não ter remetido os cartões de Natal. Mas a oportunidade que eu fiquei do sentimento era de não ter abençoado as 40 e poucas pessoas como eu fazia durante todos os anos. Cada cartão de Natal eu escrevia de próprio punho, sempre fiz uma mensagem falando de Deus ou de Jesus. E nesse ano que passou, apesar de todas as perspectivas boas para 2012, que nós falamos, eu tinha acabado também de deixar o ano, como a maioria das massas, preocupados, né, com muita coisa, eu deixei também de mandar uma mensagem para esses 40 companheiros. E não foi por surpresa que alguém me intuiu no ouvido. Esse próximo ano,
mande 80 cartões. Aliás, mande 100, 20% de multa. Então é assim que nós devemos pensar para o 2012. Essa é a mensagem que fica. Faltam ler mais um trechinho e já vou terminar. Mas eu não poderia deixar falar o que foi falado. Então fica essa mensagem de 2012. Que nós tenhamos perspectiva de um melhor ano. Que nós tenhamos uma perspectiva de uma melhor vida. Mas que nós façamos uma reflexão muito forte e profunda a respeito dessa correria que nós estamos sempre enfrentando de um ano para o outro. Talvez nós não iremos mudar muitas pessoas. Talvez nós não mudaremos nem as pessoas que estão à nossa volta, mas nós poderemos mudar a nós mesmos. Kardec termina aqui, eu avancei um pouco hoje mais uma vez, né? Kardec termina aqui dizendo: a Terra produz o suficientemente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro. E todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes, e se a distribuir, elas produzirão ao cêntuplo. Para que ele e para os outros, mas se a comer sozinho e se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar o seu celeiro, os insetos as devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amonteis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não dei mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. E aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através das leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las aí penetrar através é a tarefa do Espiritismo. Encerrando aqui, eu tenho ultimamente usado um critério, talvez vocês podem começar a perceber ou a criticar, né? Eu tenho, às vezes, trazido mensagens de outros líderes espirituais. E isso tudo através de umas reflexões profundas e através de umas intuições na qual nós não devemos deixar de divulgar as boas mensagens, sejam elas de que bandeira forem. Naturalmente, nós somos espíritas e temos a obrigação de divulgar e praticar todos os ensinamentos da base kardeciana, na qual Kardec nos apresentou, que é o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Mas essa mensagem aqui, como de outros grandes líderes espirituais, resume-se e fala de tudo isso um pouco, tudo isso que eu falei, desse consumismo e dessa vida em que vivemos. O líder espiritual Dalai Lama
colocou tudo isso em poucas palavras. Perguntaram a Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então, mais uma vez, eles volto a falar para vocês de coração. Se nós não mudarmos o nosso comportamento a partir de 2012, mas de uma forma radical, não só falando, mas agindo, pensando e praticando, nós teremos grandes dificuldades de caminhar. Mas podem ter certeza que a felicidade nos espera, não só em 2012, mas em 2013, em 2014, nos espera, porque é o caminho de todos nós. A felicidade plena. Que Deus abençoe a todos. Bom, não, então, chegou o momento, se alguém tiver uma colocação, uma pergunta, sempre é importante. Bom, pensei que você levantou a mão, achei que você estava. Depois já tem um candidato aí. Ninguém? Pronto. Eu trabalho em videolocadora, né? E, assim, a tecnologia vai avançando, e então a reprodução de filmes também, a qualidade, as pessoas buscam, né? Mas é interessante que, assim, ninguém espera, por exemplo, uma televisão pifar ou um aparelho de DVD ter problema para que ela troque, lógico, vai trocar Sim. pelo aparelho mais moderno. Não. Surgiu uma coisa nova, eu tenho que comprar o mais novo, porque eu tenho que estar atualizado. Não é assim, as pessoas precisam entender que a tecnologia não veio para você estar na moda. Ela veio para te servir de alguma maneira. No caso do filme, por exemplo, para te contar histórias, para te fazer refletir e tudo. Agora, querer sempre comprar o último aparelho só para dizer, eu tenho DVD, agora eu tenho Blu-ray, agora eu tenho Blu-ray 3D, agora eu tenho a televisão 3D que não precisa de óculos, e assim por diante, né? É por aí. Realmente é o que eu estava explicando. Quando a gente fica nesse consumismo desenfreado, que nós estamos comentando, é aí que nós passamos a trabalhar muito mais do que nós precisamos, porque a sociedade nos impõe padrões e nos pede para consumir cada vez mais. Então nós estamos gastando uma energia, às vezes, muito maior do que a necessidade, se nós tivéssemos um padrão de vida. Ninguém está falando aqui em pobreza e nada. Nós estamos falando aqui em para que tanta correria, se nós poderíamos ter uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, com mais tempo de sentar na mesa e escrever cartões para uns amigos. Porque, veja bem, olha uma coisa interessante que me veio aqui agora. Você pega hoje, a maioria das pessoas, eu fiz um teste, mandei uma mensagem no final de ano, via Facebook, qualquer coisa. Agora tem o Facebook, Orkut, MSN, toda essa parafernália toda de comunicação. Só que o que acontece é o seguinte, nós perdemos aquela identidade, não há como explicar, às vezes, para determinadas pessoas,
Depois você fala, não, isso aí é a moda antiga. Não deixa esse negócio de moda antiga. Você pegar uma carta na mão, que você recebe de uma pessoa, de um familiar muito querido. Quando você vê o seu nome, é uma sensação diferente. Quando você abre a carta, e você pega, e você identifica a letra, é outra emoção. Quando você lê as palavras da pessoa, parece que te soa a pessoa lendo. É outra emoção. Você vê a letra da pessoa, mas isso aí não dá mais tempo. Não dá mais tempo porque eu acabei de explicar porque não dá tempo. Porque nós estamos presos à parafernália, ao consumismo, aos padrões do mundo. As massas seguem, a indústria segue, tudo segue. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos muito preocupados com o mundo vai acabar e nós estamos acabando a nós mesmos. Aí você pega a pessoa falando na internet. Olha, um amigo conversando com o outro. Como vai? Você está bem? Aí o outro responde. Tchim! Né? Tchim! Vai sair hoje? O outro responde já. Claro! E seus pais, como estão? Vivo! Não, mas nós estamos, sabe, com frases Tim, claro e vivo. Hoje em dia só se pensa, amigo, eu falo qualquer coisa, eu vou catar o telefone e mandar uma mensagem. Eu vou precisar passar uma mensagem, eu preciso ter, vou passar. Hoje nós estamos presos a uma tecnologia. Então, quer dizer, nós não mandamos mais cartões de Natal, não mandamos mais carta, não mandamos mais nada, não percebemos aquele valor que tem naquilo, não é verdade? A tecnologia veio para servir o homem, não o homem ficar escravo da tecnologia. Né? Eu lembrei você falando do Chico, que ele falava que não precisava de vários pares de sapato, ele só tinha 2 pés. Então, um para ele estava ótimo, né? Então, a gente também lembra que essa coisa de tecnologia faz as pessoas esquecerem da família, da reunião do pai, da mãe, dos filhos em volta de uma mesa, contando o dia a dia. Por isso que essa desagregação que está havendo no mundo, essa perda desses meninos que vão procurar outros caminhos, exatamente porque essa falta de diálogo, essa falta de estar conversando com o pai, com a mãe, de estar juntos, falando das coisas que interessam e que são importantes para eles. Porque a internet, o Facebook, todos esses canais aí estão tirando esse convívio, né, da família, de estar junto. Né? Então a gente tem que lembrar disso. Né? Quando está junto de verdade, com amor, com carinho e ouvindo aquele que está do teu lado. Obrigado, Sandra, pela colocação. Você falou uma coisa, Sandra, muito interessante. Hoje em dia nós temos percebido que nós temos uma juventude praticamente considerada perdida, boa parte, né? Então nós estamos vendo no jornal, na imprensa, combatendo, querendo tirar esses meninos do vício e das drogas. Será que não está faltando lá? Nós estamos vendo as famílias, homens, mulheres, maridos, mulheres, e a sociedade toda, todo mundo preocupado com a sua profissão, vida profissional, com tudo isso. Mas será que não está faltando para esses meninos a figura do pai e da mãe, Zé? Os dois hoje têm que trabalhar realmente, né, porque a sociedade mudou e tudo, mas é isso que nós estamos falando. Mas será que mudou tanto? Será que não está faltando uma maternidade mais nos lares? Será que esses jovens que estão perdidos não faltou a maternidade? Ninguém está contra a mulher trabalhar, nem nada disso. Mas os lares hoje estão ficando vazios e essa juventude toda está ficando muito nesses equipamentos. Está faltando ali o pai e a mãe, a presença do pai e a mãe orientando, né? E quando não tem o pai e a mãe para orientar, quem que vai orientar? Aquele primeiro que eles encontram na frente, né? Então é muito fácil hoje a gente criticar um jovem, um adolescente que se perdeu no vício, mas nós esquecemos de olhar por que ele se perdeu. Se nós formos conversar com cada um desses jovens, nós vamos perceber que a base estava no lar. Faltou a presença materna, faltou a presença paterna,
faltou tudo para ele chegar onde chegou. E o único meio de ele se sentir forte, gente, é a droga. Porque a droga ele coloca ele num outro estágio. Ele sai fora daquele mundo, né? E é muito difícil voltar a reintegrar esses jovens para a sociedade. Porque nós vamos bater no mesmo problema. Cadê o lar? Então, queridos companheiros, nesse momento nós vamos fazendo uma reflexão sobre tudo aquilo que foi aqui colocado. Vamos cerrar os nossos olhos nesse momento e procurar retribuir em forma de paz, de amor, de tranquilidade, através das nossas vibrações, a todas aquelas pessoas e aqueles lugares que necessitam desse amor, desse carinho, dessa paz de Jesus, da luz do nosso Mestre. Vamos vibrando amor, muito amor, por todos aqueles que se encontram hoje desamparados, sem um lar, sem um teto, aqueles que se acham desesperançados, vivendo pelas ruas, vivendo à mercê da caridade alheia. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por aqueles nossos irmãos que se acham enfermos, não da matéria, mas enfermos do espírito, uma enfermidade moral, dependentes das drogas, dependentes químicos, aqueles que se acham à mercê daqueles espíritos aproveitadores, vampirizadores, impedindo com que essas criaturas retornem ao seu caminho normal. Vamos vibrar por eles, porque são nossos irmãos, são aqueles que necessitam do nosso carinho, nosso amparo, nosso amor. E através das nossas vibrações e nossas preces que vamos procurar aliviar os corações desses nossos companheiros. Vamos vibrar, queridos companheiros, também por aquelas pessoas que dirigem o nosso país, dirigem as nossas cidades, aquelas pessoas que detêm o poder, para que elas tenham o discernimento necessário, para que possam pensar de uma forma fraterna e coletiva, para que possam, através das suas ações, dar condições melhores para aquelas pessoas que se encontram desamparadas, aquelas pessoas que se encontram à busca de ter um lar para morar, um teto, a busca de um teto, a busca do seu alimento, a busca do seu agasalho. Que esses nossos dirigentes, esses nossos governantes, independente da situação que se encontram, possam ser iluminados, possam ter aquela semente da luz da fraternidade despertadas em seus corações. Vamos vibrar também, queridos companheiros, pelas casas de orações, todas as casas de orações que abrigam essas criaturas que vêm em busca do consolo e da paz e da orientação, independente da religião que abraçam, porque Jesus, nosso mestre maior, nunca falou em religião, falou em amor, falou em amparo, falou em fraternidade. Vamos vibrar por essas casas que possam acolher todas as pessoas que ali concorrem e que tenham uma palavra de orientação, que tenham uma palavra de consolo, que tenham uma palavra de carinho. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por essa nossa casa do caminho, esse templo de portas abertas que nos abriga. Vamos vibrar pelos mentores desta casa. Vamos vibrar pelos espíritos amigos que aqui se encontram.
E vamos vibrar finalmente, queridos companheiros, pelos nossos lares. Que ali possa reinar a paz, a tranquilidade, o discernimento, a harmonia, a orientação cristã. Que ali possa reinar oásis de luz, que ali possa reinar a paz. E assim, queridos irmãos, agradecidos que somos por tudo que nós recebemos hoje, agradecidos que somos pela orientação que recebemos, pelas palavras amigas, agradecidos que somos pelo atendimento que já estamos sendo beneficiados, dos quais estamos sendo beneficiados através da espiritualidade. Nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo os mentores desta casa. E que possamos, após sair desta casa, retornar aos lugares de onde viemos, aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, levando para lá a paz, o amor e a luz de Jesus. Que assim seja. Agora vamos